Vamos começar, então, né? Continuar o nosso estudo tão gostoso. Olha aqui, Deli, você que não foi, a Ana, olha o que nós ganhamos lá da Nara, ó. Ai, que inveja. Nem vou dizer que é uma inveja branca, não. É inveja preta. É inveja mesmo. Mas um dia ela ainda vai dar para vocês, né, Nara? Lógico, lógico. É um marcador de livre, cara. Foi um lindo. Inveja preta. Inveja preta, Nara. Saborzinho de café da Nara, tudo, né? Olha, meu marcador também é chique, viu? Vou mostrar só para não ficar atrás, né? Ai, mentira, agora quem ficou com inveja fui eu. Foi, né? Ai, gente. É muito então, bom. Com inveja ou sem inveja, né? Nós estamos aprendendo aqui, gente. Olha. É isso aí. Cair em si. Ah lá, a Lucélia disse que também quer, viu, Nara? Ela e a Ana. Então, você se vira aqui, ó. É a Lucélia, é a Ana, é o Íris. Deixa eu ver quem mais. A Lara está quietinha. Então, vamos lá, meninos. Esse item, na realidade, né, do capítulo 5º, ele é bem grande, né? Do conviver em si e ser, quer dizer, o cair em si é bem grandinho. Mas nós estamos aí, para quem não estava lá, a Ideli não veio, na página 117, no primeiro parágrafo, e na realidade, segundo. Cair em si, portanto. Eu vou ler uns 2 parágrafos para a gente pegar no tranco, aí vocês vão comentando, nós vamos comentando, para nós nos lembrarmos, né? Cair em si, portanto, é uma forma de conversão, de voltar-se para algo novo ou redescobrir o valor do que possuía e desperdiçou. Que é no caso da moeda, né? Mesmo do filho. Ninguém pode assumir uma postura madura e equilibrada sem o contributo da reflexão profunda que lhe permite mergulhar no si, valorizá-lo e entregar-se com coragem, rastreando os caminhos percorridos e retificando as anfractuosidades que ficaram na retaguarda. Esse nome estranho, né? Pode ser substituído por saliências, irregularidades. Então, só para ir pegando no tranco, aí vocês vão ajudando, né, gente? Que ela já falou tanto no cair em si, o cair em si, então, bem, é esse momento que nós entendemos, puxa vida, né? Eu errei, eu quero retomar ou aquilo que eu tinha, né? E quando eu falo aquilo que eu tinha, me corrijam aí também, eu estou falando isso sem pensar, assim. Porque, na realidade, se nós somos seres em evolução, nós estamos em busca, nós estamos na conquista, né? Então, isso que, no caso do filho, ele tinha, seria a possibilidade, porque ele ainda não tinha a conquista real. Porque se ele tivesse, ele não teria perdido. Concordam, gente? Ou não? Estou falando bobagem. É só para pegar no tranco aí a conversa. Eu acho, Marlene, que quando ela fala que é uma forma de conversão, vamos lembrar do Paulo de Tarso. Quando Saulo, ele tinha uma postura. E ele, ao ver Jesus, ter aquela visão esplêndida de Jesus, ele declara ali. Ele declara que mudou o modo de pensar. Que ele buscou um outro objetivo, um outro alvo. E aí ele foi considerado convertido de Damasco. Quer dizer, ele se converteu, ele realizou em si uma mudança. Então, quando ela fala uma forma de conversão, ela completa aqui, ó, redescobrir o valor que possuía. Acho que quando ela fala isso, esse valor tem a ver com os potenciais que o espírito já possui, né?
como o Paulo, por exemplo, ele era uma pessoa séria naquilo que, o Saulo, naquilo que ele acreditava e tudo. E ele redescobriu, porque todos temos em nós os potenciais, né, do conhecimento, das virtudes e tudo. Então, olha lá, voltar-se para algo novo ou redescobrir. Então, às vezes a gente, quando faz essa descoberta, a gente está convertendo, mudando o ponto de vista, mudando o nosso conceito acerca de algumas coisas. E isso faz parte do processo evolutivo. Então, seguindo aí, ela fala assim, que a postura madura, o que é a postura madura? É o espírito mais lúcido, mais consciente de si mesmo e das coisas que a lei divina mostra para nós. Então, não se pode adquirir essa postura madura sem reflexão profunda e mergulhar no si mesmo, no si. Então, sem a busca do conhecimento de si mesmo, olha aí, a gente cai de novo naquela necessidade, né, e importância do conhecimento. E essa reflexão profunda, que a Gleide fala muito isso, nessa reflexão lá de Sacramento, né, Gleide? É analisar os pontos daquilo que a gente está buscando. Nós estamos estudando, eu estou tentando elaborar o encontro de setembro de evangelizadores, e nós vamos usar 4 argumentos lá de Sacramento, que é conhecer, refletir, sentir e agir, né? Vivenciar. São 4. Então, na parte dessa reflexão, eu conheço uma coisa, quer dizer, eu tomo conhecimento daquele assunto. Aquilo me chega como uma oportunidade de reflexão. Aí eu vou refletir sobre aquilo, porque, como Kardec disse, não é tudo que a gente vê que é verdade, a gente tem que fazer uma reflexão, uma análise sobre aquilo. E essa reflexão aqui, no sentido que a gente está falando, é esse conhecimento, refletir o que eu sou, por quê? Por que eu sou impaciente? Por que eu sou tão nervosa? Por que eu agi assim? Então, ela fala que a postura madura não se alcança sem essa reflexão profunda. E ela vai falando ainda, entregando-se com coragem. Olha aí, gente. Porque coragem, quando a gente estuda o que é coragem, eu dei recentemente para os meus meninos. A coragem, ela é muito mais do que você enfrentar o outro e dar um soco, né? A gente aprende isso na evangelização. É você reconhecer aquilo que você é capaz e admitir aquilo que você não é. Isso é coragem. É assumir-se, né? Então, aí ela vai falando, rastreando os caminhos percorridos. Quando a gente olha para dentro da gente, a gente rastreia os caminhos, gente. Porque a gente fala, por que eu fiz aquilo? O que eu fiz naquela situação? E retificando as irregularidades. Porque nós vamos encontrar muitas delas no nosso caminhar. E é através dessa reflexão que nós vamos atingir essa postura madura, que é o espírito lúcido, o espírito consciente da sua realidade, das suas capacidades, e até no reconhecimento do que se é, né? Com os defeitos e imperfeições que ainda carregamos. Eu entendi assim. Muito bem. Quem mais quer falar sobre esses 2 parágrafos aí? É porque no primeiro momento eu tinha raciocinado assim, se eu não conquistei ainda, eu não conquistei, e se eu conquistei, eu não perco, né? Mas aí você trouxe uma outra abordagem, muito interessante, eu achei. Às vezes a pessoa está no descaminho, mas ela tem valores que, se ela depois canalizar, né? Você deu o exemplo de Paulo, que é bem isso, então é um tal
que é a retomada, né? Eu achei interessante isso. Seria o redescobrir-se, né, Marlene? Aqui que ela fala. Procurando. Continuamos ou alguém fala? Ressignificar, dar um significado novo, né? Em psicologia, eles dizem assim, ressignificar, dar um significado novo, uma roupagem nova àquilo que estava lá adormecido. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu vou ler mais dois, a gente comenta, depois alguém continua a leitura. A coragem de autodescobrir-se, identificando os erros que se permitiu e o desejo real por uma nova conduta, facultam que o self aceite a sombra, integre-a harmoniosamente, facultando-se a alegria da recuperação. Como psicoterapeuta invulgar, ao narrar as duas parábolas, Jesus tomou como exemplos um homem e uma mulher, colocando em igualdade psicológica o ânima-ânimos, para demonstrar que as necessidades e emoções são iguais, embora as diferenças de sexo. Olha que lindão, né? Aí dá para comentar, são 2 parágrafos aí. Com a palavra todos, mas um de cada vez, tá? Ah, é interessante que ele fala que o self vai aceitar a sombra, né? Marlene, eu Fala. fico esperando, ninguém fala, gente. Eu falo demais, mas vocês podem me parar. Fica combinado assim, Nara. Volta de novo, né? A coragem de autodescobrir-se. Porque o processo do conhecimento de si mesmo, Marlene, acredito e a gente aprende isso e sabe, exige coragem. Porque nós vamos reconhecer em nós essa sombra, né? Muitas coisas que ainda não estão resolvidas, estão lá, né? Mas olha lá, a coragem, né? Identificando os erros que se permitiu. Isso aí, gente, é um ato de humildade. A gente admitir aquilo que a gente fez, aquilo que a gente errou e aquilo que a gente se equivocou, né? Então, identificando os erros e o desejo real. Porque não basta eu falar assim, realmente, gente, eu errei, aquela vez eu fiz isso, eu arrependo muito e tal, mas não faz mais nada. Então, esse desejo real é de nova conduta. Olha aí o que ela fala, nova conduta. Quer dizer, é de transformação, é de conversão aí, né? E esse self, aceitar a sombra, por quê? O que ela busca não é, o que ela orienta, não é a gente aplacar essa sombra, destruir essa sombra, não. É equilibrá-la, né, com o self, para que haja uma harmonia na criatura, em tudo que ela já viveu. Olha lá, integre-a harmoniosamente, trazendo a alegria da recuperação. Quando você falou aceite a sombra, é justamente reconhecer aquilo que a gente tem, aproveitar todas as nossas conquistas, as experiências e canalizá-las para essa nossa recuperação, né? Isso não é uma atitude de desrespeito ao que já fizemos, de revolta, de culpa, né? Que pode ser uma coisa mais aí adequada, mas integrá-la harmoniosamente com o self. É o self ir compreendendo, mas, olha lá, ó, desejo real para uma nova conduta, né? E aí ela cita aqui Jesus, né? Que é lindo esse parágrafo, ele mostrou que psicologicamente, gente, todos somos iguais. Não é, e a gente sabe que igual, não sei se vocês viveram isso assim, né? Não sei, o pessoal mais do meu tempo, né? Quando o homem traía uma mulher, todo mundo juntava a família, né?
e falava assim, homem é assim mesmo, bem, você tem que perdoar. Sabe por quê? Isso é dos homens. Tá bom, tudo bem que era uma cultura, né? Mas como se a dor que a pessoa sentisse fosse diferente de quando uma mulher, o que eles falavam? Como é que é? Sujou, não limpa mais. Eu lembro isso na fala dos meus pais, sabe? Mulher caiu na lama, não limpa mais. Falava desse jeito. Sim, se uma mulher traísse ou acontecesse alguma coisa. Era um preconceito aí, né, grande. Mas eu falo assim, aqui Jesus vem mostrar, porque é diferente a dor que um homem sente ao ser traído, é diferente do que a mulher sente. Lá no íntimo, a humilhação, a ferimento ao amor próprio, né? Será que é diferente? Então, aqui ele fala, colocando em igualdade psicológica. O sentimento é a mesma coisa lá. As necessidades e emoções são iguais. Pode a cultura apoiar. Você perdoa, vai, volta com seu marido, a mulher fez, não volta mais, não, nunca mais perdoa, tudo bem. Mas o sentimento que cada um passa é igual, gente. Isso em todas as situações da vida, né? Eu penso, não sei. Aqui ele fala também. Você vê que Jesus já fazia isso faz tempo, hein? Vamos ver, a Lucélia colocou aqui. Espera aí, deixa eu ler, gente. Lucélia nos colocou aqui o seguinte, olha. Lembrando que os erros são para aprendermos. Enquanto em evolução, sempre vamos conviver com escolhas equivocadas. São base para as mudanças de conduta, certo? Certo, né? A gente vai caminhando, acerta, erra, faz escolhas equivocadas, né? Mas tudo isso é evolução, né? Tudo isso é caminhar, né? Quem quer falar? Gente, Fala. eu tenho uma pergunta. Se eu acho assim, ó, eu estou aqui pensando, né, com tudo que vocês estão falando. Esse mergulho, eu tenho que ter o desejo real e aceitar, porque se eu não aceito essa sombra, eu não vou ressignificar, né? Não adianta, né? Tem que ter essa aceitação. Não é só olhar e tem que aceitar para integrar e ressignificar isso, né? Não basta só olhar o defeito, a pessoa tem que olhar mesmo, fazer esse mergulho, igual ela fala aqui, né? O desejo real por uma nova conduta, né? Não é para poder fazer essa ressignificação, para ter esse aceitamento, assim, aceitação. Aceitação. Ô, Tem que Juliana, fazer o download, né? Tem que fazer o download, tem que baixar o arquivo, né? Você tem que se conscientizar. Então, é interessante, nós estamos dando uma retomada no livro Os Mensageiros, do André Luiz. Então, logo no primeiro capítulo, ele vem falando isso, né? De como ele caiu em si, quando ele percebeu, quis voltar ao lar dele, e percebeu que a mulher já estava se dedicando a um outro homem, que os filhos já quase nem lembravam dele. Então, olha que situação, né? E você tem várias condutas aí a seguir. Uma delas é se paralisar, ficar preso naquele momento, não ter mais progresso. E outra, né, Juliana, é isso aí que você está falando, é se conscientizar e querer ter uma nova atitude. Foi a partir daí que André Luiz viu que lá ele não podia mais ser aquele médico que ele era, mas ele poderia fazer alguma coisa muito útil, e seria se tornar esse repórter magnífico do plano espiritual através de Chico Xavier, né? Então ele caiu em si e teve essa nova tomada de atitude, uma mudança de caminho, né? Um novo direcionamento. Então eu penso que aqui o que ela quer dizer, Joana de Ângeles, é isso. A gente tem que cair em si e tomar um novo caminho, tomar novas atitudes, caminhar diferente, né? Eu acho que é isso, né? Ju, Obrigada. eu penso que esse mergulho é a reflexão profunda que ela fala no início. Esse mergulho, isso mesmo. O que me chamou a atenção também Obrigada. aí, considerando tudo que vocês falaram,
considerando a Juliana, a Nara, a Ideli, né? A coragem de autodescobrir-se. Então, é preciso muita coragem, muita mesmo. Parece que é uma coisa assim simples, mas não é. Tanto é que muita gente se recusa a fazer terapia justamente de medo. É medo de se autodescobrir. Então, é preciso dessa coragem, né? E acionar a vontade. E como a Juliana disse, a aceitação é imprescindível. Porque se você descobre, mas não aceita, você não vai fazer essa harmonização, né? Do ego com o self, essa conexão ego-self, que Joana tanto já falou para nós aí para trás. Então, nós temos que aceitar a nossa sombra. Nós temos que aceitar nossos erros, nossas falhas, né? E, para isso, é preciso voltar para dentro de si mesmo. Porque só se observando, voltando para dentro de nós mesmos, é que nós vamos diagnosticar direitinho, fazer o prognóstico e nos curarmos. Lembrando, tomando toda a medicação necessária para a cura da alma, para a cura do espírito, porque é nele que está o desafio, é nele que está o problema, como a Lucélia está falando aí, ó, nos perdoar. lembrando, Ana, que medo, hábito e culpa atrasam o espírito. São esses três, o hábito, a culpa e o medo, isso aí atrasa o espírito. Eles são paralisantes, A né? Lucélia já está colocando sobre o perdão. É. Então, perdoar é difícil? É difícil. Não é tão fácil assim. Porque precisa de profunda reflexão mesmo. É um trabalho íntimo, muito grande. Então, é o esforço que a gente faz nesse sentido. E as pessoas podem precisar até de ajuda. Muitas pessoas não conseguem fazer isso sozinhas. Por isso que vão para terapia, para o psicólogo, e até medicamento, tudo, porque não conseguem fazer isso sozinho. Graças a Deus, nos nossos grupos, né, de estudo de Joana de Ângeles, a gente está conseguindo fazer isso, essa terapia, vamos dizer, em grupo, leve e aprendendo devagar. Porque muita gente não consegue fazer isso sozinho. Olha que coisa, né? Medo, culpa e hábito. É. E são paralisantes, né? Essas três aí que a Gleide colocou são especificamente paralisantes. Nos paralisa, nos impede de evoluir, porque nós ficamos naquele processo de maceração, de ruminação, mastigando aquilo, né? Então, quando a gente agora, diante de um gatilho que foi disparado, nos surpreendemos ruminando alguma situação, alguma circunstância que já se foi há muito tempo e que pelos gatilhos vem à tona, nós já conseguimos cair em si. Fala, opa, isso aqui já passou. Isso aqui eu já vivenciei. Eu não vou ficar vivenciando isso outra vez, não. É aí que vem a vontade da mudança, de você mudar, de você ressignificar, dar um significado novo, né, àquela situação que você já passou. E outro dia eu me surpreendi, ruminando uma coisa, algum gatilho, que eu não me lembro, detonou,
E eu estava lá ruminando, falei, gente, isso aconteceu há 40 anos atrás, caiu em mim. Falei, parou. Então, é importante observar, né, essas pequenas coisas que ocorrem no nosso dia a dia e que é muito comum. É isso mesmo. Muito bom. Posso continuar, meninos? O pastor que sai à procura da ovelha desgarrada é estimulado pela sua ânima. Olha que lado feminino interessante, né? E quando a encontra, condula maternalmente. É por isso, né? Com carinho ao rebanho, rejubilando-se como a galinha que agasalha todos os seus pintainhos sob a sua segurança. Olha que bonito. Com todo respeito aos dois homens que estão aqui, né? Porque com certeza nós também já fomos, ou seja, já não é nem homem nem mulher, né? Nós estamos homens ou mulheres. Deixa eu só ler mais esse pedacinho aqui. Mas a mulher, ela é essencialmente maternal, né? Por sua vez, a mulher que perdeu a dracma é automaticamente comandada pelo seu ânimos, que a leva a varrer a casa e acender uma candeia para conseguir luz e põe-se afanosamente a procurá-la até o momento em que a encontra. E então funde-se-lhe o ânimos e exultante a todos notifica o acontecimento. Olha que lindo aqui, né? Essa explicação dela é maravilhosa. É. Né? Ela Porque ela pegou a mulher com o seu ânimos e a sua ânima, assim como o homem também tem o seu ânimos e a sua ânima. É, isso mesmo. Ela coloca aqui, movido pela ânima, ela vai buscar amorosamente, maternalmente. Agora, no caso da dracma, movida pelo ânimos, ela vai varrer, é a ação, né? É a ação. Ação mais concreta ali. Vai acender a candeia para conseguir luz e poder achar. Então, tudo é importante, né? Tem essa de disputar homem com mulher e nem achar que homem pode trair a mulher, né, nada. E que a mulher tem que, ó, ficar quietinha. Seria o olhar, o buscar e o acolher, né? Que é o aceitar. Seria esses dois, né? É isso? Eu estou gostando de ver a Juliana, que ela ficava quietinha, agora ela, ó, desabrochou. Estou pedindo toda vez, na hora que eu entro aqui, para pegar de vocês, aprender ela com já está vocês. bem adiantada, né? Já está sabendo interpretar, conviver com Joana de Ângeles. Olha o nome dela aí, o sobrenome dela. Luz. Né? Luz. Pronto, acabou. Juliana Saudade Luz. de você. Impresso, gente. Diferente de mim, diferente dos outros aí. Ela já veio. A Juliana eu conheço, né, pessoalmente, a Ideli. A Juliana eu conheço lá dos encontros, que ela estava sempre lá no encontro de evangelizadores, né, pessoalmente. E ela também deve me conhecer, porque eu também estava sempre lá, né? Sim, sim. Então, é muito bom, Juliana, muito bom te ouvir, te ver assim, desabrochando. Beleza. Obrigada, aprendendo com vocês. A Lucélia disse que gostou também, Juliana. Obrigada, Lucélia. Eu nem vou falar o que eu ia falar da Juliana, porque faz muito tempo que eu conheço a Juliana, né, Ju? Aliás, quase todo mundo que eu conheço faz muito tempo. Delícia, né, gente? Então, vamos lá. Posso ler mais um pouquinho? Ou alguém quer falar? Parece que a Nara está doida para falar, porque ela não falou nada ainda. Não? Posso continuar? Para muitos pacientes, libido é a alma da vida, utilizando-se de toda a sua pujança para a autorrealização que não ocorre dessa forma. Quando, porém, qualquer circunstância gera um conflito
e eles têm a impressão de haverem perdido, transtornam-se e a tudo abandonam, somente pensando no retorno da sua função, da sua aspiração preponderante. Eu acho que tem que parar, né, um pouco. Dar voz para os universitários. Eu acho que Isso tinha que ter aí uns 3 serve parágrafos, Marlene, porque ela... tanto para o homem como para a mulher. Essa questão da libido aí colocada em primeiro plano, sendo ressaltada como muito importante na vida. Não que não seja importante, mas também sem exagero, né? A libido aí se refere ao desejo sexual, né? Marlene, eu penso que teria que ler os 3 parágrafos, porque, na verdade, ela está colocando essa situação da libido como comparação à atitude do pastor. E É verdade. quando que a hora que lê os 3, Aí a gente compreende vai melhor. ter uma ideia melhor da Muito proposta. bem, Nara. Então, eu vou retomar esse rapidinho para muitos pacientes, libido é a alma da vida, utilizando-se de toda a sua pujança para a autorrealização que não ocorre desta forma. Quando, porém, qualquer circunstância gera um conflito e eles têm a impressão de haverem perdido, transtornam-se e a tudo abandonam, somente pensando no retorno da sua função, da sua aspiração preponderante. Essa atitude pode parecer muito bem com a do pastor, diferindo em essência quando este último ama todas as suas ovelhas com igualdade, não desejando, como é natural, perder nenhuma. O paciente, no entanto, valoriza a exorbitância, essa energia que expressa a vida, e logo faz o quadro depressivo, considerando-se indigno, incapaz de viver. A sua busca é ansiosa e assinalada pelos tormentos da incerteza, enquanto o pastor estava consciente do êxito do empreendimento. A existência terrena, portanto, deve ser considerada em conjunto, em totalidade, de modo que todos os valores que constituem a sua realidade mereçam igual interesse e valorização. Acho que é bem isso que a Ana começou a falar aí. Vamos lá, gente. Porque para o Freud, a libido era o desejo sexual. E a maioria da humanidade está nessa. Né? Agora, para o Jung, a libido é essa força, essa força da vida, essa força que vivifica. É diferente. Jung dá uma conceituação mais ampla de libido do que Freud. Freud é considerado reducionista justamente por reduzir tudo ao sexo. E já Jung não. Jung já deu uma ideia mais ampla de libido, que é essa força da vida aí que Joana fala para nós. Emmanuel, naquele livro Vida e Sexo, ele mostra muito bem isso também, né? Realmente é uma força, é uma energia, mas que não obrigatoriamente precisa ser usada apenas nos relacionamentos da carne, né, sexuais, mas você pode usar na arte, você pode usar na criatividade, enfim. O Emmanuel fala isso nesse livro. É isso. Com muita propriedade. E o Jung também fala, né, Marlene? Tanto é que ele usou as mandalas, né? Ele usou muitas mandalas. E a doutora Nise Silveira, que era amiga dele, eles se encontravam, ela era uma aluna dele, né? Ela, entre aspas. E ela também usou as mandalas na cura daqueles doentes que estavam lá naquele sanatório do Rio de Janeiro, eu esqueci o nome agora, que cuidava de doentes mentais. Né?
Então, a arte, para ele também, é uma forma, né, de fazer essa catarse, essa libertação, principalmente com as mandalas. Aqui, Marlene, eu entendi, né, quando ela fala assim, que quando a pessoa considera assim, apesar desses conceitos que são corretos, que você falou aí, que na verdade, a energia sexual, ela é plena na criatura. E ela é uma mola propulsora para grandes realizações e para grandes conquistas do espírito. O problema é que na nossa imperfeição, nós a canalizamos, sobretudo, para a área genésica, para a vida sexual. Mas, na verdade, é uma energia criadora. E tem uma parte daquele livro Evolução, Sexo e Evolução do Walter, porque ele cataloga todas as citações de sexualidade para entender, né? E ele tem um pedaço lá, agora eu não sei a origem, a fonte qual é, que ele fala que até Deus, ao nos criar, ele usou dessa energia, né? Que é a energia da criação, vamos dizer assim, né? Daquela produção maravilhosa que foi a criatura humana, que foi o universo e tudo. E ele fala que é essa energia. Então, acho que o que ela está querendo dizer aqui, né, que tem pessoas, né, para muitos pacientes, essa energia é, assim, é única. Olha lá, ó, ele só considera a sua realização utilizando a libido. Eu entendi assim, vamos ver, se eu estiver errada, vocês me corrijam. E aí ela fala, não ocorre dessa forma. Então, por quê? A pessoa passa a querer o outro de uma forma egoísta, para si. Olha lá, ó. Gera um conflito, né? Quando é assim. E, quando, porém, essa circunstância gera um conflito, tem a impressão de haverem perdido. Por exemplo, a pessoa que se dedica unicamente a isso, quando ela perde, ela entra em conflito, ela entra em parafuso, se julga, assim, porque ela fala, ó, o retorno da sua função, da sua aspiração preponderante, ela quer aquilo, né? E essa atitude, na verdade, difere da atitude do pastor, porque o amor, a energia que ele dedica às ovelhas, não é só a uma ovelha, é a todas igualmente. Então, essa é uma visão profunda, assim, ou ampla, de toda essa situação. O amor desse pastor, ele que é o Pai misericordioso também, ele é igual para todos. Por isso que o Pai preocupou com o filho que estava perdido e voltou, mas preocupou com o outro. Ele chama o outro para entrar em casa. Então, é o equilíbrio assim, ó, ele é a essência desse amor do pastor, que é igual para com todos. Ah lá, o paciente valoriza essa energia que expressa a vida. Aí, quando ele acha que não conseguiu, ele entra em conflito, sente-se indigno, capaz de viver. Então, a sua busca é assinalada por tormentos de incerteza. Quando a gente perde, vamos supor, eu não sei se foi isso que ela quis dizer, mas, por exemplo, você perde uma coisa ou uma pessoa querida que você tem, né, aquela ligação energética e tudo mais, você entra em tristeza, incapaz de viver e tal. E aqui, o pastor é o contrário. Ele tem isso por todos. Olha lá, a busca ansiosa e assinalada por momentos de incerteza, enquanto o pastor estava consciente do êxito do empreendimento. Então, aquele outro quer buscar de uma forma egoísta para se satisfazer naquilo que ele perdeu. Mas o pastor não. Então, é isso que nós temos que aprender do pastor. Eu entendi assim. Né? E quando a pessoa leva
as últimas consequências, né? Essa incapacidade de viver, ela comete suicídio. Eu sei de um caso, né, de uma pessoa que fez uma cirurgia e a cirurgia tirou a sua virilidade. Como ele concentrava todo a sua atenção, vamos dizer assim, né? E levava essa energia, canalizava para os órgãos genitais, perdendo a virilidade, ele matou o médico e depois suicidou. Então, os conflitos, às vezes, chegam a esse extremo. Então, não é qualquer conflitinho, não. É conflito que essa incapacidade de viver faz a pessoa tirar a vida do outro e a sua própria vida. E é muito triste, né, gente? Muito triste. Eu fico pensando até que ponto nós não contribuímos para que essa libido seja tão centralizada, principalmente no homem. Voltando lá àquele início que a Nara falou, sobre a traição do homem ser muito apoiado pela sociedade, hoje em dia parece que a gente está virando até assim, é apoiado tanto do homem como da mulher. Tá certo que a gente vai chegar no equilíbrio disso aí, né? Mas a gente acabou, enquanto humanidade, apoiando muito essa centralização da libido na pessoa. Então, veja bem, o homem é criado para o sexo e para o trabalho. E quando chega uma determinada fase da vida, começa a fracassar a questão do trabalho e a questão do sexo também. E ele se vê sem um objetivo maior, né? Na mulher, como ela já foi um pouco mais inibida nessa parte, ela acabou equilibrando mais entre maternidade, entre profissionalismo, dedicação à família, mas também é uma questão a ser trabalhada, a ser discutida, né? Então, quando a gente fala, existem muitas pessoas que dão muita importância à libido, é importante a gente se incluir nisso aí também. Nós não estamos fora disso. Nós estamos diante de uma sociedade, nós fazemos parte dela e nós estamos com esse problema aí. A gente não está à margem disso, não. Né? A gente vê esses casos, como a Ana Luísa falou, é um caso conhecido, também conheço da época, mas existem muitas coisas aí camufladas ainda em torno desse assunto, né? É uma coisa para ser trabalhada. É isso mesmo. Porque também não dá para você determinar o que é que motivou, porque às vezes o diálogo entre o paciente e o médico também não foi muito preciso. Entendeu? Isso também, né? Isso aí que a gente não sabe. É uma coisa que nós não sabemos. Você quer falar, Iris? Mas quero. Não fala que a mulherada aqui é fera, Iris. Como a reunião aqui é online, não está presencial, não vou ter perigo de apanhar, então eu posso falar, né, de longe. Mas uma coisa que eu tenho preocupado muito quando saem esses assuntos, e eu vou pedir para você, a princípio que eu vou falar pode dar um impacto em todos, né? Mas eu queria que vocês pensassem com carinho sobre o que eu vou falar. Eu acho que a gente estava precisando de ter alguns escritores atual para falar desse nosso novo mundo atual, porque hoje nós temos que falar de uma outra mulher. Olha, a mulher mudou muito. Nós não podemos falar só da mulher como se ela não tivesse sofrido uma atualização. E hoje o mundo está um pouco confuso por causa dessa liberdade feminina, que eu vejo muito positiva. Veja bem, eu não estou criticando, eu vejo isso com essa liberdade feminina, fez o homem amadurecer bastante. Porque hoje a gente está vendo assim, eu vou usar um termo assim um pouco agressivo, mas eu pela minha incultura, não sei usar um outro, sabe? Mas hoje a mulher ela pode escolher o que ela quer da vida. Certo? Antes,
Antes, uma mulher, às vezes, ela submetia determinadas coisas por ameaça. O camarada chegava, e quanto caso a gente tem aí de situações que uma mulher, às vezes, tinha que se submeter a coisas que ela não queria porque ela era ameaçada. O camarada falava, eu sei de tal coisa, eu vou te falar, vou mentir que você fez uma coisa que você não fez, e todo mundo dava credibilidade. Hoje não, ela pode fazer, pode assumir que fez e pode falar, eu fiz com quem eu queria. Entendeu? Então, isso aí está trazendo uma liberdade muito grande, que muita gente está vendo isso aí como negativo, mas eu vejo como positivo, que hoje está fazendo a mulher pegar o espaço dela. Mas eu não vejo a mulher mais como vítima como ela já foi. Eu vejo isso como um grande progresso. E por isso que eu falo que quando a gente for falar de mulher hoje, a gente precisa falar da mulher atual. E a mulher atual hoje está assim. Eu queria que você me desculpasse já se eu fui agressivo nas palavras, mas é o que eu sinto hoje, viu, gente? É uma opinião masculina e eu acho que dá uma refletida para vocês verem se não tem uma certa razão. Desculpa Você mesmo. tem razão, Iris. De fato, né? A mim não me causou impacto, porque você falou uma realidade. Mas eu vou falar uma coisa também que vai impactar, que eu vi ontem. Em Oxford, foi erguida uma estátua da mulher do futuro. Então, quem é a mulher do futuro? Veja bem a estátua. Como é, hein? É uma pessoa que tem não é uma pessoa, é uma estátua, né? Mas simboliza uma pessoa que tem uma genitália masculina, os seios femininos e um macaco em cima da cabeça. Está escrita a mulher do futuro. Então, vejam bem. Vejam bem a que ponto se chegou. E isso também é uma realidade que nós vivenciamos hoje. O sexo não está no físico. Ele está na mente, ele está no espírito. Então, a gente ainda está estudando o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, e lá no capítulo 18, quem quiser dar uma pegada, ele explica bem isso. Então, isso que o Iris falou é uma evolução natural do ser humano, né? A mulher não é mais a mesma, o homem também não é, e daqui para frente cada vez mais coisas diferentes. Essa semana eu vi aí uma coisa que a filha do Tadeu Schmidt é Care. Eu não sabia o que era Care. E não sei se todas vocês sabem. É uma pessoa que não tem opção por sexo nenhum. Ela não se sente nem mulher nem homem. Então, aquele LGBTQI+, esse Q é do Care, que em inglês quer dizer isso. Então, o sexo está na mente da pessoa, gente. Essa coisa que nós temos aí com o sexo masculino e feminino é coisa da nossa humanidade, aqui da nossa geração, mas está em evolução constante. Né? Então, o Iris falou uma coisa interessante. Quando fala, a Marlene falou, ai, que bonito, o pastor foi ver a ovelha perdida e a mulher procurou a dracma. Eu me identifico mais com essa mulher procurando a dracma. Eu sou uma pessoa assim de mais ação, de menos nhenhenhê. Se alguém se perder pelo caminho, se dane, vai se achar sozinho, entendeu? Então eu já tenho essa característica, mas assim, é minha. Eu acho que eu já comentei aqui no grupo isso, né? Então, e essa mulher do futuro, o que você acha aí, Deli? Oi? Enquanto a essa mulher do futuro, que é do presente, o que você acha? Pois é, mas é uma transformação que está por aí mesmo, né? Essa visão romantizada dessa mulher mãe que a gente tem, ela está sendo destruída, né? Porque realmente não faz parte da realidade. O Iris pôs a mulher aí da atualidade achando que ofender, mas não é isso não. É uma visão pé no chão da realidade que a gente tem que ter. Não mais aquela visão romantizada, porque eu acho que muita gente atrás dessa visão romantizada sofre muito, porque não se sente como essa mulher que teria que ser esse ideal de mulher, né? Cada um é cada um, com as suas experiências, com as suas vivências,
E às vezes não dá para ser conforme o molde, né? Conforme o modelo. A gente sai, cada um para o seu rumo, para o seu lado, não é mesmo? Mas essa mulher do futuro dá uma boa, que é do presente, dá uma boa reflexão, né? Ah, Eu penso, Ana, assim, que nós lutamos, a mulher, né, no sentido de toda essa cultura que tivemos, nós lutamos para essa conquista, igual o Iris falou. Eu vi uma entrevista na Veja, as mulheres, a moça que entrevistou, ela não foi agora, não. Ela entrevista as moças no bar. Aí ele fala assim: você é uma prostituta? Aí ela fala: não, porque eu escolho quem eu quero, saio com quem eu quero nos dias que eu quero. Né? Porque estava até fazendo assim, essa proposta da mulher livre como homem. Ele ia no bar, saía com uma pessoa, e a mulher fazendo isso. O que os espíritos nos falam? Que a nossa busca diz que para todo equilíbrio você tem que cair no outro extremo para conseguir o equilíbrio. Normalmente, as conquistas humanas são assim, né? Então, a mulher quis tomar esse lado de repente, dirigir caminhão, ser não sei o quê, Então, esse não é o verdadeiro feminismo, os espíritos nos falam. Não é o feminismo de você sair com bandeira, falando e tal. É o feminismo de buscar a igualdade em termos de muito amor. É a igualdade, mas funções diferentes. A igualdade, igual eu falei, no aspecto psicológico, que a dor é a mesma para uma pessoa que sofre uma traição, seja homem ou mulher, a dor é a mesma, gente. Nós não temos emoções diferentes. Agora, o que eu gostaria de falar com relação... Então, essa conquista da mulher, desse coisa, ela deve ser, vamos dizer, carregada de uma grande responsabilidade das suas funções e de um grande amor em si, valorizando-se. E também valorizando aquele que faz parte da sua vida, que é o homem, seja homem ou mulher. Agora, quanto à estátua que eu queria falar, eu acho assim, nem tudo que o mundo aplaude é certo. Eu não sei o significado que eles quiseram dar. Talvez colocando essa genitália, estão querendo dizer assim, a mulher está igual ao homem. Eu não sei. Eu não li, eu nem sabia disso. Eu estou falando do que você contou. Quer dizer, mulher é um corpo de mulher, mas é igual ao homem. Quer dizer, realmente somos iguais, igual eu falei aí anteriormente. E, agora, um macaco aí na cabeça. Qual que é o significado? A gente tem que saber qual foi o propósito dessa estátua. Agora, o que eu quero falar mesmo é isso. Nem tudo que o mundo aplaude é certo. Nem tudo que a nossa sociedade está aí, vamos dizer assim, arvorando como certo, como bonito, como independência, como não sei o quê, nem sempre é bom, gente. Nós temos que ter muito equilíbrio nessa proposta. Por isso que aqui ela fala assim, ó, nenhuma função é mais relevante que outra. Nenhuma função. Ela leu até aqui, né? Aqui, ó, todos os valores merecem igual interesse e valorização. Não é só a libido no aspecto que ele fala aqui, que ela fala aqui, e nem valorizar outras coisas do homem ou da mulher, etc. É o amor pleno que o pastor, que o Pai misericordioso tem, e é isso que nós temos que desenvolver. Agora, eu sempre falo isso, quando saem essas grandes reportagens, aí a estátua falando, assim, estou falando de você, estou falando, quando eles acham assim, está fazendo uma revolução na humanidade, nem sempre o que o mundo aplaude é bom e é certo. Meu ponto de vista, né? Ótima reflexão. é Isso aí engraçado, mesmo. esse macaco na cabeça me deu justamente essa impressão. Veio até aí, mas veio do macaco. Tanto a mulher como o homem, ela pode se transformar até num robô.
mas a origem está ali, de todos nós, né? É evolução. E vai passar, toda essa fase também vai passar. É o que você falou, né? A curvatura da vara. Para ter um equilíbrio, a vara está de um lado, ela precisa ir para o outro extremo, para a hora que ela voltar, balançar e encontrar o equilíbrio. A gente não pode esquecer que nós estamos numa época de reencarnação de muitos espíritos que estavam aí fechados durante muito tempo, né? Então a gente tem tido essa presença de coisas bem estranhas para a evolução espiritual também, que é a oportunidade desses espíritos que estavam lá, estão tendo a última oportunidade de reencarnar para ver, né, se eles continuam no mundo de regeneração ou se eles vão ter que ir para outros mundos. Então, essas aberrações têm acontecido muito. É bom a gente nem se ligar muito nisso, porque senão a gente desequilibra mesmo, né? Então, são muitas aberrações por aí. Porque, por exemplo, foi um escultor que fez, ele não determina nada. Uma opinião, né, de um artista. É um escultor que fez, a estátua é perfeita. Perfeita. Olha, vamos ver o que a Lucélia fala, mas as mudanças também ocorrem no coletivo e o equilíbrio acontece no individual. Só um minutinho, Lucélia, porque sai daqui. Acontece no individual. Se não no coletivo, não se pode ter opção do equilíbrio. E ela tinha perguntado uma coisa antes que não pode ir embora sem resposta. Ela pergunta da libido, né, Lucélia? Deixa eu ver aqui onde que está. Falei, aqui, ó. Mas a libido não é apenas uma característica do homem enquanto humano? Tudo que é relacionado à nossa vontade, ao nosso ser, é do espírito, penso eu. Tem a manifestação no físico, né? Exatamente, eu concordo com você, Marlene. Como a Ideli falou, é na mente, gente. Não é né? Essa energia sexual, ela vai se expressar no corpo, mas ela é da mente do espírito. Eu acho que isso que a Ideli falou é muito pertinente também. São espíritos que estão lá não sei quanto tempo, num processo de perturbação imensa, muito grande, eles estão vindo. Deixa eu vir. E vai vir na minha casa, vai vir na casa do outro, no do outro. E qual que é o papel? É acolher com amor, com a oração, com o respeito, porque tudo caminha para a luz, né, Ju? Tudo caminha para a luz. Pronto, não tem conversa. Vai demorar? Eu gostei dessa interpretação da Ideli, né? Onde ela nos remete ao primitivo e à evolução. Adorei. Né? E a evolução, mostrando essa mulher do futuro. Eu só vi a estátua, mas não vi nenhum comentário, nenhuma interpretação, certo? Eu vou ver se eu acho uma interpretação de quem fez, ou sei lá. Mas eu gostei da sua interpretação, Ideli.